Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é domingo, 10 horas da manhã, e como todos os domingos às 10 horas, nós temos feito juntos, nós aqui e vocês aí em seus lares, essa grande rede, essa grande vibração em benefício dos nossos lares, de nós próprios e da nossa humanidade ainda tão carente, ainda tão necessitada. Mandando também um abraço para Marcinha, para Eudócia. Que bom, Eudócia, você aqui, Arnaldo, Fátima. Bom dia a todos. Quem já pegou seus evangelhos, quem já colocou seu copinho de água, sua garrafa, nós vamos dando início. O Roberto está um pouco atrasado, então a gente vai começando aqui no livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui uma página. Eu abri a página número 7, aos discípulos. É uma passagem de Paulo escrevendo a primeira carta à igreja de Corintos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E Emmanuel se aproveita desse pequeno versículo de Paulo escrevendo à igreja e vem fazendo um comentário que ele dá o título aos discípulos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Nós podemos refletir em cima somente desse primeiro parágrafo que Emmanuel nos traz. A vida moderna, a vida atual, com suas realidades brilhantes, porque nós sabemos que na atualidade a humanidade evoluiu muito em termos tecnológicos e mesmo morais. Se formos acompanhar a evolução da humanidade, houve uma evolução moral também bem significativa. Então ele diz, a vida moderna vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo. Quem são as comunidades religiosas? Somos todos que se dizem cristãos em seus templos, com várias denominações, mas todos com o mesmo objetivo, que é seguir a mensagem do Cristo. A vida moderna vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar, ensinar, é revelar a grandeza dos princípios de Jesus. Todas as comunidades religiosas cristãs trazem a palavra do Cristo, trazem o seu evangelho, os seus ensinamentos. O evangelho significa o quê? A boa notícia, a boa mensagem, a boa nova. Mas ele complementa. A vida moderna vai ensinando
as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Nas próprias ações diárias. Refletindo, Senhor, na mensagem que nos chega nesta manhã, com gratidão, Senhor Jesus, em nossos corações, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E em Teu nome, Senhor, nós convidamos a cada um desses mensageiros que trabalham representando a Tua pessoa aqui na terra. Convidamos aos nossos protetores individuais, anjos guardiães, para que possam agora correr aos nossos lares, nos envolvendo, abrindo o nosso entendimento, permitindo que possamos mudar a nossa faixa de sintonia vibratória para sentirmos, Senhor, todo o Teu amor presente agora em nossas vidas. E nós abrimos, Senhor, as nossas portas e Te convidamos, Senhor, adentra, Senhor Jesus, adentra nesta manhã em nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, aproveitando, mandando também um abraço para a Jussara, seja bem-vinda, Jussara, todos que nos acompanham. Nós havíamos combinado a semana passada de darmos continuidade ao tema que nós estávamos vendo, em função de ser um tema muito importante para esse mês que está se encerrando. Nós tínhamos começado a semana passada a refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós vimos semana passada, domingo passado, o item 14 e o item 15, que vem falando sobre o suicídio e a loucura. É uma mensagem um pouco longa que Kardec nos traz, e ele vem falando sobre a necessidade da calma, da resignação, para que possamos nos preservar da loucura e do suicídio. E este mês é um mês, inclusive, voltado para essa reflexão do suicídio, porque é uma verdadeira pandemia mundial, infelizmente. E ele vem nos ensinando que o Espiritismo, ele nos auxilia a podermos compreender a vida e nos dar a sustentação para podermos, com essa sustentação que o Evangelho, que o Espiritismo nos traz, o Evangelho do Cristo nos traz, a sustentação para evitarmos o suicídio e a loucura. E ele vem agora, continuando, quem não estava aqui conosco domingo passado, procurem depois ler o capítulo 4, o item 14 e 15. E nós vamos dar continuidade hoje com o item 16. Kardec vem dizendo: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Kardec, na minha tradução aqui, está dessa forma, lembrando que, de acordo com a tradução, às vezes as palavras podem ser um pouco diferentes. Eu estou com o livro traduzido pelo Guilherme Ribeiro.
E ele vem dizendo, quando nós temos dúvida quanto ao futuro e quando ainda somos apegados somente à matéria, isso é um grande incentivador ao suicídio. Por que a gente pensa? Ora, se eu estou sofrendo, morreu, acabou tudo, por que eu vou ficar aqui sofrendo? Kardec nos coloca isso. E ele diz, ocasionam a covardia moral, porque é uma fuga. Nós nos comprometemos ao reencarnar, a estarmos aqui para vencermos as nossas dificuldades e caminharmos. Mas nós sabemos, por vários relatos de obras mediúnicas, que às vezes a pessoa vem 1, 2, 3, 4 vezes e foge pela porta do suicídio. A própria Ivone Pereira, grande médium trabalhadora, ela foi acompanhada ali de uma forma muito rigorosa pelo seu orientador espiritual, que havia sido pai dela numa reencarnação passada, porque ela já havia fugido pela porta do suicídio algumas vezes. E Charles, que era o seu orientador, era muito rigoroso para que ela pudesse continuar firme, sem capitular, e não perderá essa chance. E graças a Deus, ela saiu daqui vencedora. Mas Kardec diz, quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Ora, se nós formos considerar que um determinado escritor, um determinado pesquisador, um determinado cientista diz, nada existe, é o nada. E, infelizmente, nós sabemos, países ditos evoluídos, já comentamos isso aqui, tem a eutanásia, tem o suicídio assistido, tem possibilidade da pessoa dizer, assim, antes, se porventura um dia eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero ser ressuscitado. E sabemos que a pessoa tem condições de voltar, porque Deus dá a vida e Deus tira a vida. Mas, ele diz, não seria então esses que agem assim, esses cientistas, estimulando a pessoa, que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhe podem oferecer? Que esperança lhe podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Nós estamos estudando, como já falamos aqui, com relação ao magnetismo, para aprendermos as técnicas do passe magnético para auxiliarmos a tantos conflitos, inclusive específicos, passes específicos para a depressão, que é uma grande causa de suicídio. Quem desejar, tem lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube o curso de magnetismo, todas as aulas, inclusive essas que vão ensinando como tratar a depressão através do magnetismo. Mas, de acordo com esses estudos, o que tem se observado? Que o centro umbilical, que fica na região do umbigo, o centro vital, o chakra umbilical, ele é um centro da vida, porque através do centro umbilical o feto se liga, se alimenta. Mas era um centro muito usado também
para sair da vida. Os japoneses, quando estavam numa situação de desonra, para que eles pudessem ter um mínimo de dignidade e que a sua família não fosse comprometida, eles utilizavam a prática do harakiri e ali eles enfiavam uma adaga. E o que acontece? Esse centro, ele ficou de uma forma comprometido. E muitos agora, quando tem também a síndrome do pânico, ela é tratada através desse centro, porque a pessoa achava que dessa maneira ele sairia da vida e ele ficaria bem. A família não ficaria desonrada. Seria o último ato que ele faria. Mas nós sabemos que é um grande equívoco. E Kardec continua. Que compensação lhe podem oferecer? Que esperança lhe podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo que fizermos. Uma palavra mal colocada que prejudique alguém, nós vamos responder. É o que Kardec vem dizendo. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, que o Espiritismo nos esclarece, ele nos mostra que a vida continua, ele nos fala das regiões de sombras, aonde os espíritos acabam se encontrando pela atitude de um desespero, de um equívoco. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Porque ele diz, o suicídio é a covardia moral. E aquele que persevera, apesar das dores, da enfermidade, do sofrimento, da solidão, da traição, é a coragem moral. E Kardec vem agora no item 17 dizendo, o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Kardec recebeu várias mensagens de espíritos que haviam fugido pela porta do suicídio. No livro Céu e Inferno, ali há relatos. E nós temos, assim, muito relato, muita orientação nesse sentido no livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em sair daqui antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos
a contrapor a ideia do suicídio. Nós sabemos que Deus é misericórdia. Todos nós, por mais equívocos que cometamos, vamos superar, vamos vencer. Cada um daqueles que ali padecem naquele momento vão retornar, vão reencarnar e vão continuar a sua trajetória. Mas é um momento, às vezes, de séculos, que o espírito fica ali, em sofrimento. Por isso, procurarmos sempre auxiliar aquele que, porventura, à nossa volta não esteja muito bem. O próprio André Luiz, o espírito, nos relata em Nosso Lar, que ele, ao chegar em nosso lar, ele foi considerado, ou melhor, ao chegar no mundo espiritual, ele foi considerado suicida. E ele se revolta e diz, não, eu morri por uma enfermidade. Mas era um suicida indireto, porque a forma como ele agia, os excessos que ele cometia, o induziram à enfermidade e o induziram à morte prematura. O excesso de alimentação, de bebida, todo tipo de excesso que vá prejudicando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, de uma certa forma também é um suicídio. E Kardec vem dizendo, o espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso, mais feliz, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. A pessoa às vezes pode pensar, eu vou encontrar os meus entes queridos. Não, ao contrário. Aí é que vai afastar mesmo, porque ele vai para uma região totalmente diferente. Por isso mesmo, considerável já é o número, diz Kardec. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que, tendo sido pelo Espiritismo obstado suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Pode haver até inconsciente, mas é o que Kardec diz, que naquela época, muitos, quando conheceram o Espiritismo, foram esclarecidos e evitou que ele tirasse a própria vida. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outro evita, fato que a experiência confirma. Kardec diz, se formos comparar os ensinos materialistas e formos comparar os ensinos espíritas, enquanto os materialistas, talvez não com intenção, mas pelas suas colocações, incentivam, auxiliam a que a pessoa possa buscar essa porta, o Espiritismo, ele orienta e essa porta se fecha. Queridos amigos,
encerramos a nossa reflexão dessa manhã, aproveitando, mandando um abraço também para Andréia Pereira, para Alícia. Sejam bem-vindas. Um domingo abençoado para todos vocês, para a família. Nós vamos dar continuidade agora, aproveitando, mandando também um abraço para a Niva. Nós vamos fazer agora o nosso encerramento com a nossa vibração, com a nossa prece. E convidamos quem desejar, quem ainda não colocou, coloquem agora o seu copinho de água, ou uma garrafinha de água para ser magnetizada. A água é individual. Se quiser colocar uma água, é um copinho para cada membro da família. Quem estiver sozinho, aí... Obrigado, Pedro. Um abraço também para a Laudinauria. Eu não falei com a Laudinauria. E teve alguém... foi a Maria Aparecida, que ela fez aqui um comentário tão lindo. Bom dia também, Jussara. A Maria Aparecida diz assim: adoro essa hora do Evangelho. Olha que bom. É um momento sublime, que é quando convidamos Jesus, os nossos protetores individuais, para os nossos lares. Então é um momento realmente que a gente se sente muito gratificado por essa oportunidade. Queridos amigos, vamos então, vamos agradecer, Senhor Jesus, em primeiro lugar, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, porque sabemos, Senhor, que em torno do nosso planeta Terra existem bilhões de espíritos aguardando a chance de reencarnar. E quando nós conseguimos essa oportunidade, nós somos gratos, Senhor, mas nós te pedimos, Jesus, que nos ajude, que nos dê força, que nos oriente, para que possamos caminhar sempre, Senhor Jesus, caminharmos sempre contigo. Ó Senhor, tu dissestes: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. E nessa manhã, Senhor, nessa manhã de domingo, quando nos encontramos reunidos nessa grande rede de fraternidade, de amor, de esperança, nós te pedimos, Senhor, vinde a toda a humanidade, ainda tão carente, tão sofredora, tantas dores, Senhor, ainda se fazem presentes no nosso planeta Terra. Tantos irmãos agora padecendo, nos leitos dos hospitais, nos lares, asilos, orfanatos, penitenciárias, nas ruas, Senhor. E nós te pedimos, Jesus, permita que teus emissários do bem possam agora, junto com as nossas vibrações de muito amor, de muita paz, envolver a todo o nosso planeta, adentrando em todos os ambientes, vasculhando milímetro a milímetro nosso planeta Terra, consolando os aflitos, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, despertando, Senhor, a cada um para buscar o teu Evangelho, Senhor, o teu Evangelho de luz, essa luz que ilumina, essa luz que esclarece, ó Senhor. Ajuda-nos, harmoniza os lares, as famílias, pacifica os corações e que possamos vibrar com tanta intensidade nessa manhã, que possamos acolher com as nossas vibrações, com o nosso magnetismo, junto com esses emissários do bem, a todos esses irmãos de humanidade que neste momento encontram-se com seus corações dilacerados, acreditando que o único caminho é o retorno antecipado à pátria espiritual. Que possamos, com as nossas vibrações, com o nosso magnetismo, transformados em centelhas de luz,
tocar a cada um desses corações. E nessa manhã nós convidamos Joana de Ângeles e Dr. Manuel Filomeno de Miranda, que tem estudado a psique humana, tem estudado a mente humana, para que possa, junto com a sua falange de luz, nos auxiliar nesse trabalho, envolvendo a cada um que neste momento encontra-se com seu coração, com a sua mente, em conflito, em desalinho. E esses trabalhadores, em nome do Cristo, vão auxiliando a cada um desses irmãos, enquanto outras equipes se juntam a nós e vão magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, vão magnetizando os respiradores, as alimentações, vão potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E nós vamos vibrando muito amor, muita paz para todo o nosso planeta. E vamos dirigindo agora os nossos pensamentos aos nossos próprios lares. E os benfeitores amigos que se encontram em nossos lares, vasculhando a nossa mente, vão trabalhando em benefício de cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós daremos 1 minuto para que possamos nos conectar a esses mensageiros do bem. E agradecendo, Senhor, tudo que esses emissários do bem estão realizando em benefício dos nossos entes queridos. Nós agora vamos abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura, essa energia de amor. E nós vamos sentindo agora uma chuva de pétalas curativas, suavemente sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, penetrando através do nosso centro de força coronário e percorrendo cada centro vital até o centro plantar. E essa energia vai se expandindo, envolvendo todo o nosso corpo físico, mas ela se expande mais ainda, criando em torno de nós uma aura de proteção, de saúde e de paz. Sintamos agora o amor de Jesus através desses emissários do bem,
trabalhando em nosso benefício. E nós daremos 1 minuto para que possamos louvar, agradecer, mas também possamos pedir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. E com gratidão em nossos corações, por tudo que foi oferecido nesta manhã, aos nossos lares, nós agradecemos a cada emissário do bem, a Jesus e a Deus, nosso Pai. E convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. E com alegria, Senhor, com muita alegria, por tudo que foi realizado, por tudo que nos foi oferecido nessa manhã. Com muita gratidão, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Hoje é domingo, nós desejamos a todos, nesse último domingo de setembro, um domingo muito abençoado, de muita paz, de muita harmonia. Amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, teremos o nosso café com o Evangelho. Temos já confirmada uma convidada super especial. Amanhã, às 8 da noite, nós temos a nossa palestra. Ao final, o passe, a magnetização das águas. Convidamos a todos para compartilharem conosco, e aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários. E aqueles que já conhecem também, entrem lá, façam comentários, compartilhem, dêem um joinha. Vamos expandir essa luz. No nosso canal do YouTube tem todas as palestras, cursos, tudo separado nas playlists, fácil de ser localizado. Vamos semear essa luz. Vamos lembrar o que Emmanuel nos ensina. A maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a caridade da sua divulgação. E nós vimos o que Kardec disse nessa mensagem. Quando muitos conheceram o Espiritismo, evitaram de tirar a própria vida. Queridos amigos, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas também. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede do bem, de paz, de harmonia, para juntos colaborarmos com a obra do Cristo. Um dia abençoados, queridos amigos, mandando abraços, agradecendo, desejando também Maria Dolores, desejando um abençoado domingo para todos nós, que assim seja.
e com muita alegria nós vamos nos despedindo, deixando um abraço à distância do Roberto, porque não conseguiu chegar a tempo. Amanhã ele tem um compromisso de manhã cedinho, não vai poder estar aqui no nosso Café com o Evangelho, mas nós estaremos aqui. Ele vai estar ligado pelos fiozinhos de conexão. Todos nós somos ligados, afinal de contas, somos todos filhos do mesmo Pai. Obrigada a todos. Até o próximo domingo, com o próximo Evangelho no Lar, com as bênçãos de Deus.